Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje eu quero falar um assunto interessante com você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fica até o final do vídeo. A gente vai falar sobre como seria a Terra naquela época antes da queda. Como seria Adão e Eva antes da queda? Como seriam os animais, as plantas? Como seria tudo isso antes da queda? Se você curte esse tipo de conteúdo, fica com a gente até o final. Então, vamos nessa! De acordo com a Bíblia, há algumas indicações que sugerem que Adão e Eva poderiam ter sido criados para viver eternamente. De acordo com a Bíblia, há algumas indicações que Adão e Eva poderiam ter sido criados com a capacidade de viver eternamente. Vamos explorar um pouquinho essas evidências? Primeiramente, é importante notar que a Bíblia afirma que Deus criou Adão e Eva em sua imagem e semelhança, como a gente vê lá em Gênesis 1, 26 e 27. Isso significa que eles foram criados com uma natureza divina e com as capacidades e qualidades que Deus possui. Uma das características de Deus é a sua eternidade, ou seja, ele não tem começo nem fim. É possível que essa natureza divina tenha sido compartilhada com Adão e Eva, permitindo-lhes viver para sempre. Além disso, antes da queda, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e deu-lhes acesso à árvore da vida. A árvore da vida é mencionada várias vezes na Bíblia, como um símbolo de vida eterna. Por exemplo, no livro do Apocalipse, a árvore da vida aparece novamente como um símbolo de vida eterna, onde os seus frutos são descritos como para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles poderiam ter obtido a vida eterna. Além disso, a Bíblia menciona que Adão e Eva viveu até os 930 anos, como relata Gênesis 5:5. Embora essa idade seja muito menor do que a vida eterna, é notável que Adão viveu uma vida muito longa. Isso sugere que Adão poderia ter sido criado com a capacidade de viver para sempre, mas que essa capacidade foi perdida após a queda. Então, pessoal, é possível a gente admitir essa interpretação? Creio que sim. Existem teólogos que, inclusive, defendem essa interpretação. E é importante a gente dizer que o mundo, como ele era antes da queda, lembra que existiu a queda. Então, vamos partir do princípio. Olha só. Tem alguns pontos interessantes que eu acho legal a gente estar falando aqui nesse vídeo. Por exemplo, quando Adão e Eva caem, lembra que eles têm vergonha, que eles percebem que estão nus? Me vem a impressão que naquele momento eles mudaram de natureza física, tanto espiritual como física. O mundo mudou tanto de natureza espiritual e física, a criação toda. Aquele mundo, aquela realidade que Adão e Eva vivia foi totalmente alterada pelo pecado, pela desobediência, entrando então ali a morte e mudando a condição que eles tinham até então. Talvez a Bíblia usou este relato, que eles se sentiram nus, que era uma forma para aquele que estava escrevendo no momento entendesse que eles estavam envergonhados com o que teria acontecido. Como o pecado é a causa da morte física e espiritual, a ausência do pecado pode ter permitido que Adão e Eva vivessem para sempre. No início, Deus criou um ambiente perfeito para a humanidade, onde não havia dor, sofrimento, morte. Adão e Eva foram criados num estado de perfeição e inocência, vivendo em plena comunhão com Deus e com todo mundo que os rodeava. No entanto, a queda de Adão e Eva trouxe a entrada do pecado ao mundo, o que resultou em consequências desastrosas. O pecado trouxe a morte física e espiritual e outros grandes males para o mundo. A Bíblia é clara em afirmar que a morte é um resultado direto do pecado. Em Romanos 6:23 nós lemos: porque o salário do pecado é a morte. Além disso, em 1 Coríntios 15, de 21 a 22, Paulo escreve: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados.
Dessa forma, é muito plausível e possível argumentar que Adão e Eva tinham a capacidade de viver para sempre. Lembrando sempre que é antes da queda, devido à ausência do pecado no mundo. Se não houvesse pecado, não haveria morte. E Adão e Eva poderiam continuar em seu estado de perfeição e comunhão com Deus e a criação. Então, pessoal, resumindo o que a gente está falando aqui para vocês, nós podemos argumentar e até entender, existe realmente essa interpretação bíblica onde o homem era perfeito, inocente, vivia em comunhão com a criação e com Deus. E a hora que o pecado entra no mundo, quando a desobediência de Adão e Eva se concretizam, aí sim, toda essa criação, toda ela, envolvendo o homem e a mulher e todo o resto, muda de condição, muda de processo, que só será resgatado no fim. Importante dizer isso. Jesus nos salva, vem para a terra, morre no nosso lugar, ressuscita e salva a nossa alma. E nos sela, nos garante um contato, um link novamente com o Pai. Mas esse total restabelecimento da criação em Cristo acontecerá no fim. Os novos céus, nova terra, um homem com corpo glorificado e novamente voltando àquele estado original onde era o desejo de Deus com Adão e Eva. Então isso é lá no fim. Nós aceitamos Jesus, nos arrependemos de todos os nossos pecados, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Ninguém vai ser perfeito aqui e agora. Presta atenção. Eu vejo muito crente falando que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Fogo consumidor Deus será lá no fim, no julgamento. Ali ele vem julgar o mundo. E ali é uma outra história. A gente pode falar depois. Agora, primeiro que se Deus fosse... Eu às vezes tenho um pouco de dificuldade com certas pessoas que quando vão falar de Deus, parece que é até meio imaturo. Foi criado aí com muito desenho e tal. Tipo, imagina um Deus... Se Deus fosse esse fogo consumidor que algumas pessoas gostam de colocar medo nas outras, a gente não estava nem aqui. Não teria nexo, gente. Quando Adão e Eva pecaram, você concorda comigo que era fácil? Era Deus chegar e matava os dois. Pronto, acabou. Se é assim como muita gente fala, Deus ia lá e matava os dois. Chega, não deu certo. Acabou. Pum. Pronto. Vou deixar só os bichinhos aqui, as árvores. Vou deixar só isso aqui. Não vou mais me preocupar com homem, né? Homem, quando eu digo humanidade, tá? O homem e a mulher, a humanidade. Não vou mais me preocupar com a humanidade. Logo, não foi isso que Deus fez. Deus expulsou os dois, tem a maldição, né? Com o suor do teu rosto lavarás a terra. E a mulher, né? Para lidar com dor, Mas Deus dá essa chance para eles continuarem vivendo. E não só continuar vivendo, multiplicando. Olha que interessante. Não era um pecado ali que mudou nessa interpretação bíblica que eu estou passando para vocês, você pode concordar ou não, e gostaria de saber a sua opinião, não esquece de comentar aqui embaixo, mas o fato é que nessa interpretação a gente poderia dizer que esse pecado foi um pecado que mudou a concepção, a configuração de tudo que estava criado. Então é um pecado muito sério e que Deus, como fogo consumidor, poderia ter destruído Adão e Eva e pronto, e estava resolvida a história ali. Ou criado o homem de uma outra forma, com uma outra concepção. Então não é bem assim. A gente tem que parar de ser imaturo. Então é evidente que com o que aconteceu, Deus deixa Adão e Eva lá, eles saem do jardim e aí vão viver as suas vidas e aí começa a história da humanidade. E até chegar em Cristo Jesus, onde Deus vem resgatar. E se você olhar na timeline da Bíblia, você vai ver várias vezes Deus tentando resgatar o seu povo. Várias e várias e várias vezes. E o povo vai lá, murmura. Gente, leia aí. Moisés foi libertar o povo de Israel. Coluna de fogo. O Nilo se transformando em sangue. Escuridão. As pragas todas, né? Sapo, enfim. Você já sabe. Todos esses milagres que Deus fez, o povo ainda murmurava no deserto, reclamava.
Ah, por que nos tirou do Egito? Deixasse a gente lá, se fosse para morrer aqui no deserto. O povo murmurava para Moisés, galera. Com todo aquele monte de milagre que Deus fez. Olha a diferença de geração, né, daquela época para hoje. Hoje a nossa geração é a geração da Bíblia. Naquela época Deus atuava diretamente em muitas questões. E mesmo assim a galera estava murmurando. E Deus estava ali salvando eles. Aí Moisés sobe para o Sinai, demora um pouquinho, eles vão lá adorar o bezerro. Vão lá, faz um bezerro de ouro e começa a adorar. Cara, é doideira, né? E se pegar outras histórias, a gente podia aqui continuar com algumas outras, você vai ver durante a timeline da Bíblia que várias vezes isso acontece. O povo vai, faz besteira, aí vai lá, Deus dá um jeito de recuperar eles e tal, até chegar em Cristo, que é o sacrifício único e final, que tem a condicional de você crer nele, para você ter vida eterna, para você estar com Deus, com o nosso Pai Celestial. Olha que coisa espetacular, para você poder voltar àquela condição anterior que eu disse aqui, antes da queda. E continua aí no vídeo que eu vou agora falar mais um detalhe interessante e importante para você que gosta dos animaizinhos como eu. Tem uma coisa também que eu queria falar para você. Como eram os animais naquela época? Adão saía caçando, ele comia, matava o boi. Como é que era? Como que funcionava isso? Eu vou te dar a minha opinião e eu queria que você falasse a sua, tá bom? Eu acho que não. Então vamos lá. Antes da queda, Adão e Eva e os animais não se alimentavam um dos outros, porque não havia morte no mundo. A Bíblia descreve que na criação original Deus deu aos seres vivos plantas e frutos como alimentos, como está escrito lá em Gênesis 1, de 29 a 30. No livro de Gênesis, o capítulo 1, lemos que Deus criou todos os animais terrestres, aves e animais aquáticos, e lhes deu a ordem para se multiplicarem. Em nenhum lugar da narrativa da criação é dito que os animais se alimentavam um dos outros. Pelo contrário, a Bíblia afirma que todos os animais terrestres e aves foram criados com base na sua própria espécie, como está lá em Gênesis 1, 24 a 25. Isso sugere que a natureza deles era harmoniosa e que não havia predadores ou presas. E de novo, lembrando que a Bíblia afirma que a morte é uma consequência direta do pecado, como falado em Romanos 5,12, o que significa que antes da queda não havia morte no mundo. A morte é o resultado da separação de Deus, que é a fonte da vida. Portanto, é possível argumentar que Adão e Eva e os animais teriam vivido em um outro estado de harmonia e equilíbrio, sem a necessidade de se alimentarem uns dos outros. É importante também falar, pessoal, que alguns teólogos têm algumas outras interpretações para essa questão dos animaizinhos, como eu falei para vocês agora. C.S. Lewis, que é um autor teólogo, cristão, ele sugere no seu livro The Problem of Pain, espero que a minha... Nossa, esqueci. Espero que a minha pronúncia não esteja tão ruim. Mas traduzido aqui, o problema da dor, que antes da queda os animais poderiam ter como é que ele fala? Que os animais poderiam ter se alimentado uns dos outros, mas sem dor e sem sofrimento. Já que a morte ainda não tinha sido colocada no mundo ainda. Para mim é meio complexo entender essa parte, porque como que eles iam se alimentar, mesmo sem dor, tal, se a morte ainda não estava aqui? Sei lá, fica meio esquisito, né? Não sei o que você acha. O matemático e teólogo cristão John Lennox, em seu livro 7 Days That Divide the World, 7 dias que dividem o mundo, ele pensava que os animais teriam se alimentado um dos outros antes da queda, mas sem dor ou sofrimento, já que a morte era um processo natural e não o resultado do pecado. Um pouquinho mais complexa de entender, porque o salário do pecado é a morte, então assim, fica meio complexo de a gente entender, mas eu estou colocando aqui para vocês também. Meredith J. Klein, desculpa a pronúncia aí, pessoal, teólogo e professor, argumentou em seu livro Kingdom Prologue que a morte não fazia parte da criação original, que os animais não se alimentavam dos outros. Ele defendia que a morte foi introduzida no mundo através do pecado. Em relação ao que eu disse, quando Adão e Eva se percebem nus, e que nesse momento pode ser um sinal também da mudança de realidade, de todo o processo, né, da introdução deles nessa nova condição que nós temos hoje,
Ela é uma interpretação que não é tão fácil de você achar. Porém, você tem algumas interpretações que chegam próximas a isso, como a vergonha. Eles se sentiram envergonhados do que eles fizeram e perceberam que eles estavam em outra condição. Fazendo uma pesquisa aí, você vai perceber que tanto John Wesley quanto Adam Clarke falam um pouco acerca disso. Os dois falam mais ou menos isso, dessa questão da vergonha, dessa inadequação de Adão e Eva, deles entenderem que naquele momento algo rompeu e algo ficou diferente. Algo mudou. Então eles se sentiram envergonhados, enfim. E aí, pessoal, o que você acha? Você acha que tem tudo a ver isso? Adão e Eva tinham essa capacidade de viver para sempre, não imortais, porque para a gente falar imortal, eles teriam que ser imortais a ponto de que nem Deus conseguiria matá-los. Não, né? Então era uma condição de viver para sempre. Tanto que depois da queda, quando Deus percebeu isso, ele foi lá e mudou essa situação, mudou essa condição. O que você acha? Eles tinham essa condição de viver para sempre? Os animaizinhos não se alimentavam um dos outros? Nós não tínhamos toda essa loucura que a gente tem hoje? Toda essa mudança de perfil, de configuração que aconteceu no mundo, no planeta Terra, com a humanidade, com o planeta, com as plantas, com os animais, um sendo predador do outro, né, o universo. O que aconteceu? Você concorda com isso? Qual que é a sua visão acerca disso? Eu tenho muita curiosidade de saber o que você pensa, então comenta aqui embaixo, vai ser muito legal a gente conversar depois que o vídeo acaba, beleza? E eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, gostou do conteúdo, se inscreve aí, tá bom? Dá essa força pra gente. Se você curtiu o conteúdo, compartilha aí, dá o seu joinha, tá bom? Compartilha aí nos grupos com os seus amigos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Fui!